Estou aqui no meu gabinete em Brasília. Agora acredito que esteja gravando. Estou em Brasília, no meu gabinete. Hoje, pelo que me informaram na portaria, eu sou o único senador presente no Senado Federal. Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre o julgamento do Lula, dia 24, e sobre a Lava Jato. Eu corro o risco de ser recorrente, mas eu já falei algumas vezes sobre isso e o que eu penso de tudo. Eu saudei o início da Lava Jato, aquele jogo duro, sério, capacidade investigativa do Ministério Público, dos rapazes de Curitiba, do Sérgio Moro. Eu saudei com alegria, mas eu fui vendo que a Lava Jato, com eles, apesar deles, com a participação deles, acabou sendo direcionada ideologicamente, seletivamente. Só um cego não vê o que ocorria. Ela era extraordinariamente dura com políticos progressistas e deixava de lado políticos da direita, entreguistas, adeptos do liberalismo econômico, que é a submissão absoluta da economia brasileira ao mercado financeiro e a interesses de países mais desenvolvidos. Isso ficou muito claro. Não, alguém que me escuta nesse momento poderia dizer não, mas depois mexeram com o Aécio, mexeram com fulano, com ciclano, não. Mas daí já não foi aquele pessoal da Lava Jato de Curitiba. Porque existe um número muito grande de promotores públicos, de procuradores, e alguns deles resolveram tomar iniciativas, alguns juízes tomaram iniciativas também. É claro que ela nos dá algumas alegrias quando detona aquele esquema de corrupção absurdo do Rio de Janeiro. Mas a prepotência no julgamento e nas medidas contra os acusados, os réus, os culpados, é indesculpável. É um exibicionismo midiático muito grande. Então, a alegria é que eles tinham que ser punidos. E cá entre nós, qualquer um tem que estar ao alcance da lei. Eu, como senador, o Lula, o Michel Temer, mas não é o que acontece. E nós estamos trabalhando num varejozinho de condenações e investigações. A impressão que eu tenho é que está tudo submetido ao interesse do capital financeiro nacional e internacional, a esse liberalismo econômico comandado numa época pela Thatcher e pelo Reagan, pelos interesses norte-americanos. E isso não é nada útil ao Brasil. Por que nós vamos fazer esse esforço monumental em cima no ridículo pedalinho com o nome dos netos da Dona Marisa, e eu não vejo, você que me assiste não vê, nenhuma medida mais dura contra a entrega do pré-sal da Petrobras, a venda de ativos da nossa empresa petroleira, aquela leniência da direção colocada pelo Temer na Petrobras com supostos acionistas norte-americanos, que, como foi denunciado e tudo indica, nem acionistas legítimos são fundos abutres, compraram as ações para viabilizar o processo judicial com a complacência da direção. Mas daí nós não vemos a fúria moralista, a defesa da pátria de nenhum promotor, de nenhum juiz numa sentença dura. E eu acredito que devam existir juízes tão ou mais nacionalistas e desenvolvimentistas do que eu que falo com vocês nesse momento sou. Mas por que estão quietos? Por que esse silêncio absurdo? E isso tudo, minha gente, no momento que uma pesquisa de opinião na Inglaterra diz, Inglaterra foi a mãe desse liberalismo individualista, dessa barbárie comandada pela Margaret Thatcher. Uma pesquisa diz que os ingleses, acima de 70%, em alguns casos a 80%, 83%, querem de volta a estatização da água.
da energia elétrica e das ferrovias. Porque isso não pode funcionar na mão de um grupo privado como gerador de lucro para eles. São serviços públicos. Tem que ter preço módico para que as pessoas possam viver bem e utilizá-los e as empresas também possam se desenvolver. Agora vamos à história do julgamento do Lula. Eu já disse muitas vezes, eu não tenho dúvida que a OAS pretendia, a fim e a cabo, dar de presente para o Lula aquela cobertura. Mas Dona Marisa tinha comprado no terceiro e no quarto andar, tinha pagado ao longo de anos parcelas, levou o Lula para olhar. E o pressuposto do Lula seria o mesmo meu e o seu, que está me ouvindo, era que se ele resolvesse ficar com o apartamento, ele contabilizaria o que já havia pagado pelo terceiro, pelo quarto andar e pagaria a diferença. Esse é um pressuposto legítimo e claro, mas o Lula desconfiou daquilo e não quis ficar com o apartamento, ele disse que não gostava. Daí a empresa começa a investir no apartamento, faz modificações, faz uma cozinha que supostamente agradaria a Dona Marisa, coloca um elevador, investe, mas investe dinheiro seu, o que era legítimo. Afinal, a propriedade do edifício era dela, era da OAS. Mas o Lula não aceitou o negócio, não gostou do apartamento. Eu, com franqueza, eu não tenho dúvida que se o Lula quisesse ficar com o apartamento, com 84% de popularidade, tendo elegido a Dilma, ele não seria cobrado pela OAS. Ela pretendia fazer uma gentileza ao Lula. Ela não ia cobrar os investimentos que fez no apartamento e ia tentar fazer com que ele aceitasse aquilo pelo que ele já havia pagado pelo apartamento lá embaixo. É lógico isso. Assim procedem os empreiteiros. Assim procedem os concessionários de serviço público. Nós já vimos isso na Lava Jato. É uma máfia trabalhando com a corrupção de políticos. Políticos corrompidos por eles ou já corruptos, sem nenhum entendimento de economia, de história, sem solidariedade com o povo, são políticos para participar do poder. Foram os mesmos que apoiaram o Fernando Henrique, que posteriormente apoiaram o Lula, apoiaram inclusive medidas progressistas e que hoje, em troca de vantagens pessoais, talvez as mesmas do passado, produto de um erro total da administração pública brasileira, estejam apoiando o Temer para manter o mandato. Tanto faz a esquerda como a direita, eles querem o cargo eletivo, eles querem ser importantes. Nomeamos fulano, beltrano numa estatal, num ministério, conseguimos uma emenda para o nosso município, ao mesmo tempo que votam a favor do fim dos direitos trabalhistas conquistados por décadas de evolução social do Brasil. Votam a favor da entrega da Petrobras para as exploradoras de petróleo no mundo, que são conhecidas por genocídios, por terem causado guerras fratricidas no mundo inteiro, manipulando opiniões na defesa dos seus interesses. Então, o que eu vejo que está acontecendo é isso. O Lula não é dono do apartamento. O apartamento é da OAS. E agora uma juíza de Brasília sequestra o apartamento a pedido de um grupo de credores da OAS. É da OAS o apartamento. Ela investiu o dinheiro dela. Se ela pretendia dar ao Lula ou não, eu tenho certeza que pretendia. Ela faria tudo para o Lula não pagar se ele quisesse ficar com o apartamento. Mas eu conheço o Lula, tenho dito que conheço o Lula, conheço muito dos seus defeitos e das suas qualidades. Ele não aceitaria esse apartamento. Mas isso nós não vamos saber mais. Que a OAS gostaria de dar a ele, eu tenho certeza, mas não deu. Então, de repente, o Lula vai a julgamento, condenado em primeira instância, sem provas, com a convicção do juiz. O que é isso, minha gente? Que barbárie é essa? Voltamos à época da Santa Inquisição, do Savonarola, do Torquemada, em que as pessoas iam para a fogueira porque os inquisidores estavam convencidos, e é uma convicção ideológica, eles estão convencidos que o Lula é um quadro nacionalista, desenvolvimentista, e que não faz o jogo do liberalismo econômico que ocupa as suas cabeças? Ou é apenas a vaidade, o espaço que conseguem na mídia,
na Globo, em estações dos Estados Unidos. Este julgamento, já antecipado por alguns juízes, inclusive o presidente do TRF, do Rio Grande do Sul, TRF4, dizendo que a sentença era perfeita, sem efetivamente jamais tê-la lido. Jamais leu o processo. Por que eu digo isso? Porque ele não teve tempo para isso, no momento que a sentença chegou e das suas declarações. E um homem notadamente de direita, a sua convicção é de direita, mas como juiz, ele não podia julgar conforme a sua convicção ideológica. Não é ele que vai julgar, mas é o tribunal todo, essa pressão da direitona. E o que está em julgamento em Porto Alegre, me perdoe a franqueza, não é o Lula. O Lula é absolutamente inocente nesse processo. O que está em julgamento é a soberania brasileira, é a entrega da Petrobras, é a intenção deles de acabarem com a Previdência Social, é a liquidação completa das leis trabalhistas, da CLT, é o domínio da terra brasileira pelos brasileiros. Meu outro telefone aqui está reclamando, tem alguém querendo falar comigo. Deixa eu ver quem é aqui. Samuel Gomes. Samuel, eu falo depois com você. Então, minha gente, esse julgamento do Lula não é o julgamento do Lula. É o julgamento de tudo que estão fazendo no Brasil. É o julgamento da corrupção do Congresso Nacional. É o julgamento dessa verdadeira loucura que é a entrega de terras brasileiras, a entrega dos aquíferos, da água, é a desistência das águas nacionais de 200 ou 300 milhas. É o fim de um projeto nacional, é o fim do Estado soberano, é o fim do Estado-nação.